Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre inteligência, porque tanto você como eu devemos ter inteligência, e essa inteligência ela tem que se desenvolver através da nossa criatividade. Então, isso tem que ser estimulado, incentivado e encorajado cada vez mais, para que as pessoas, de modo geral, possam exercitar a sua inteligência, possam colocar a sua inteligência em ação prática, criativa, de forma assim que possa desenvolver muitas coisas. Porque as maiores invenções da história da humanidade foram criadas pela inteligência de algumas pessoas que inventaram coisas úteis, importantes, que trouxeram muitos benefícios para a vida humana de forma geral. Então, a inteligência ela é algo proveitoso para o ser humano. Ele tem que se aproveitar disso. Ele tem que usar a sua inteligência para benefício próprio e dos outros também. Então, nas escrituras que eu vou ler aqui, existem muitos textos falando sobre inteligência, para que tanto você como eu hoje, no século XXI, possamos entender isso. Porque se os textos das escrituras nos estimulam a inteligência, então é algo bom para você e para mim, que possamos exercitar a nossa inteligência dia após dia, colocando ela em ação, para que pela nossa criatividade a inteligência se manifeste, para que possamos criar coisas também, hoje em dia. Então, isso é muito importante e sério. Ao longo da história da humanidade, você com certeza ouviu falar de muitos homens inteligentes que inventaram muitas coisas que hoje nós usamos. Então, isso é bom. Tem que ser estimulado cada vez mais, para que assim possamos ter uma população inteligente. Uma população que saiba usar a sua criatividade de forma inteligente para criar coisas. Pode ser qualquer coisa. Pintura, escultura, escrever um livro, compor uma música, tocar um instrumento musical, enfim. Várias coisas. Construir um barco, por exemplo. Tudo isso é algo que é feito pela inteligência humana quando ela é colocada em prática de forma eficiente. Então, isso tem que ser estimulado cada vez mais, para que assim a população do mundo saiba usufruir de sua inteligência, dia após dia. A inteligência que nós temos é dada por Deus. É um benefício que existe em todo ser humano. Isso é algo comum e normal. Cresce com o ser humano e ele vai, ao longo da vida, desenvolvendo essa inteligência, colocando a sua criatividade em prática para criar muitas coisas. Então, isso é muito importante. A inteligência é algo saudável. A inteligência natural que nós temos, ela é incomparável. A inteligência artificial não pode competir com a inteligência natural que o ser humano tem. É uma disputa muito desigual, digamos assim. A inteligência natural do ser humano sempre vai sobressair em muito contra a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela foi inventada pelo homem, pela sua própria inteligência. Então, a inteligência artificial está em um nível muito abaixo da inteligência natural que tanto você como eu temos. Essa inteligência natural foi dada por Deus para nós usarmos ela dia após dia,
Então, agora eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito de inteligência. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eu vou ler aqui, ó. Está escrito assim: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, pelo fato do povo cumprir os estatutos e juízos do Senhor, os povos em redor seriam testemunhas de que esse povo é sábio e inteligente. A sabedoria e a inteligência deles é exercitada dia após dia, porque esse povo guardou os estatutos e juízos do Senhor. Então, os estatutos e juízos do Senhor, se alguém guardar, ou seja, se alguém praticar eles dia após dia, isso vai revelar que esse povo ou essa pessoa é sábia e inteligente, como aconteceu aqui. Os outros povos em redor constataram isso. Então, vale a pena sim guardar os estatutos e juízos do Senhor, para que assim outras pessoas que olharem para você possam ver que em você há sabedoria e inteligência. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, está no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 9, versículo 29. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Então, aqui ó, vou ler aqui ó. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Está escrito assim, ó. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Então, é sempre Deus que dá sabedoria, inteligência ao homem. Foi assim com Salomão, foi assim com você, foi assim comigo. Então, isso é bom, da parte de Deus. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Então, é uma sabedoria, um entendimento e uma inteligência que não podemos calcular, porque como alguém vai conseguir contar quantos grãos de areia existem na praia do mar? Você não vai conseguir nunca, você vai perder a conta. Então, a sabedoria, o grandíssimo entendimento e a larga inteligência que Deus deu a Salomão é muito maior do que a areia que está na praia do mar. É muito mais profundo. Então, isso mostra que é a mesma coisa que acontece com você e comigo hoje também. Então, isso é algo da parte de Deus que devemos agradecer. Por Ele ter nos criado dessa forma, nos dando sabedoria, entendimento e inteligência para exercermos isso ao longo da nossa vida. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está no livro dos Salmos 119. Salmos 119. Deixa
Deixa eu só procurar aqui rapidinho. Salmos 119, versículo 144. Aqui achei, ó. Salmos 119, versículo 144. Está escrito assim, ó. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Então, a inteligência dos testemunhos, ou melhor, a eterna é a justiça dos teus testemunhos. Então, a eterna justiça dos testemunhos de Deus é algo pela qual a pessoa pode viver. Ele diz aqui, ó, eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Então, a justiça dos testemunhos de Deus podem trazer inteligência para o ser humano, para que por meio disso ele possa viver. Isso tem que acontecer com você e comigo também. Isso é algo decisivo em nossas vidas. É algo essencial. É algo básico que devemos ter. Então nós devemos pedir isso também. Assim como o autor do Salmo aqui pediu. Dá-me a inteligência deles e viverei. Então quem viver por essa inteligência vinda da justiça dos testemunhos de Deus, essa pessoa viverá bem, com certeza. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 1. Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículos 1 e 2. Por que Salomão escreveu este livro, chamado Provérbios de Salomão? Qual o intuito? Qual o objetivo? Vai explicar aqui, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Então, se você hoje quer entender as palavras de inteligência que estão contidas no livro de Provérbios de Salomão, leia esse livro que você vai aprender isso, você vai entender isso claramente. Porque o objetivo desse livro é exatamente fazer isso com você e comigo e com qualquer pessoa que ler este livro. Ela vai entender as palavras da inteligência. Sem dúvida alguma. Ela vai se encher disso, se apropriar disso e vai usar essas palavras ao longo da vida com inteligência, exercendo a inteligência no seu nível máximo, digamos assim. Então, este livro é importantíssimo. Então, leia o livro de Provérbios de Salomão, que assim você vai entender as palavras de inteligência contidas nele. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está também aqui no livro de Provérbios, agora capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Está escrito assim, ó. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, é sempre o Senhor que dá a sabedoria, e da boca dele vem a inteligência e o entendimento para qualquer pessoa. Ele dá isso aí. Ele dá mesmo. Pode dar para você, pode dar para mim. Pode dar para qualquer pessoa. Então, a sabedoria, a inteligência e o entendimento estão ao nosso alcance. Quando Deus nos der isso tudo, a sabedoria, o entendimento e a inteligência vão estar em nossas vidas, agindo em nossas vidas. E aí nós vamos exercer isso, nós vamos praticar isso, nós vamos colocar tudo isso em prática, dia após dia. Porque é o Senhor quem nos dá.
nos dá para nós usarmos, para nós exercermos, para nós praticarmos isso o tempo inteiro. Ao longo de nossa vida, isso é importante demais. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está também... os dois textos de Provérbios eu já li. Agora eu vou ler o texto do livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo... Deixa eu achar aqui. Daniel, capítulo 1, versículo 17. Está escrito assim, ó. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, Deus deu para Daniel e os outros 3 amigos dele essas coisas importantes. Deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria que existia na época até então. Deus deu a eles, assim como deu a Salomão. Pode dar a você e a mim também hoje no século XXI. Então, isso é dado por Deus e não vem de nós mesmos. Nunca veio de nós mesmos, sempre é dado por Deus. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, se você ler o livro de Daniel, você vai ver isso acontecendo na vida dele e dos 3 amigos dele também. Eles usaram isso enquanto estiveram ali na província da Babilônia. Então, isso mostra que quando Deus dá alguma coisa para alguém, que nesse caso aqui é sabedoria, deixa eu ver aqui, conhecimento, sabedoria e inteligência, essas pessoas usam isso. E quando elas usam isso, elas usam de forma responsável, de forma eficiente. É assim que tem que ser. Então isso aconteceu na vida deles e pode acontecer na sua e na minha vida também, hoje no século XXI. Agora eu vou ler aqui o último texto, que também está aqui no livro do profeta Daniel, agora capítulo 5, versículo 12. É o último texto aqui. Então está escrito assim, ó. Livro de Daniel, capítulo 5, versículo 12. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então, em Daniel existia tudo isso, porque ele tinha um espírito excelente. Ele tinha conhecimento e inteligência, ele sabia interpretar sonhos, ele conseguia declarar enigmas e solução de casos difíceis. Tudo isso se achava em Daniel, porque ele exercia tudo isso com eficiência, com responsabilidade. Algo que Deus deu a ele, ele usou. Então, ele era um homem inteligente. No reino da Babilônia, ele agiu assim. Até o próprio rei, Nabucodonosor, reconheceu isso. E outras pessoas também. Então, quando a pessoa usa a sabedoria, o conhecimento e a inteligência, ela é reconhecida como uma pessoa sábia, prudente, inteligente, cheia de conhecimento, que ela sabe colocar em prática na hora certa para resolver coisas que aparentemente são difíceis, mas para ela é algo simples. Isso aconteceu na vida de Daniel e pode acontecer na sua e na minha vida também.
Então, temos que exercitar a inteligência, o conhecimento, a sabedoria, dia após dia. Deus nos deu isso, deu para você e deu para mim. Nós já nascemos com isso. Agora só temos que exercer isso em todas as formas possíveis. Então, eu espero que essa palavra possa incentivar, encorajar e estimular as pessoas a exercerem a inteligência cada vez mais. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.